Olá pessoal, eu sou a professora Aline Moraes e hoje nossa aula é sobre comprimento e medida de um arco. Comprimento de um arco é a parte. O que seria um arco então, né? O arco é a parte do comprimento de uma circunferência. Aqui eu tenho o desenho de uma circunferência e aqui de outra circunferência. Qual que é a diferença de um círculo e de uma circunferência? Círculo é todo e qualquer ponto que eu utilizo dentro da circunferência. Circunferência é o contorno desse círculo. Esse contorno aqui, ó, branquinho de fora, eu posso dizer que é uma circunferência maior. Esse contorno aqui branquinho de dentro, eu posso dizer que é uma circunferência menor. E aqui eu tenho uma meia circunferência. Essa meia circunferência, né, eu posso chamar de arco. Né? Então aqui eu tenho um arco, aqui eu tenho outro arco. Se eu tiver um pedacinho bem pequenininho aqui dessa minha circunferência, é um arco igual, tá? E ela é calculada através dessa forma, tá? O comprimento de um arco, de uma circunferência também, é calculado através dessa forma. O que é o Czinho? O Czinho quer dizer comprimento. O 2 é um número fixo, o π também é um número fixo, né? O π vale 3,14, é um número infinito. E o r a gente chama de raio. Então, quanto maior o raio, maior vai ser a minha circunferência, maior vai ser o comprimento da minha circunferência ou do meu arco. Nós vamos ver um exemplo hoje de como calcular, né, o comprimento de um arco, através dessa fórmula. Quem quiser saber como que foi deduzida essa fórmula, como que chegaram a isso, por que o comprimento de uma circunferência é 2 vezes π vezes raio, né? Se eu pegar esse contorno aqui de qualquer uma dessas circunferências e espichar ele, né, eu vou ter o comprimento. E como que se calcula isso? Porque essa fórmula, eu vou deixar na descrição desse vídeo um outro vídeo de um outro professor que explica como se deduz essa fórmula, como chegaram a essa fórmula. Eu gosto muito daquela aula, então vocês podem assistir se quiserem entender da onde que saiu essa fórmula, certo? Medida em graus de um arco. Eu coloquei aqui em graus, né, porque tem também em radianos, né? A gente tem essas duas unidades para trabalhar com medida de arcos, de ângulos, né? Então, a medida de um arco é utilizada para definir o ângulo. Então, aqui eu tenho uma circunferência completa, aliás, eu tenho duas circunferências, né? A dentro aqui, que é menorzinha, e a circunferência de fora, que é maiorzinha. E ambas têm 360 graus, né? Isso vocês já estudaram, já viram nas outras aulas. Uma circunferência completa tem 360 graus. Meia circunferência, vocês sabem que tem a metade de 360 graus, né? 180 graus. Trouxe de novo esse desenho aqui para mostrar o quê? Que esse L e esse θ aqui, se eu estiver falando de medida, eles são iguais, tá? Ou seja, o grau deles é o mesmo, desse L e desse θ. Por quê? Porque a abertura que eu tenho aqui do θ vai ser a mesma que a abertura que eu tenho aqui do L, ó. Né? Então, esse círculo menor aqui, essa circunferência menor e essa circunferência maior, se eu pegar um determinado comprimento de arco, pegar um arco aqui, como neste exemplo, eu vou ter uma certa medida e o grau vai ser o mesmo, tanto do L quanto para o θ. Agora, se eu estou falando de comprimento, elas são diferentes, tá? Esse daqui é o símbolozinho do diferente. O comprimento dessa circunferência aqui, se eu continuasse fazendo contorno aqui, ia dar uma circunferência menor. Então, o comprimento desta circunferência aqui é diferente dessa maior aqui, né? O comprimento da circunferência maior vai dar mais, óbvio, né? Agora, a medida não. Medida, que é em graus, é a abertura. A abertura dessas minhas duas retas aqui, ó. É o ângulo. Então, o ângulo, quando eu tenho um círculo circunscrito no outro, uma circunferência circunscrita na outra, vai dar o mesmo, conforme esse exemplo, esse desenho aqui. Nós vamos ver um exemplo para ficar mais claro agora, tá? É uma atividade do livro da FTD, que eu vou deixar na descrição desse vídeo também. Determine o comprimento e a medida em graus do arco AB em azul. Quando eu tenho esse símbolo aqui, um arcozinho em cima do AB, quer dizer que é um arco.
Então aqui está o desenho, então a AB aqui está em azul, é esse valor que eu quero o comprimento e a medida, ou seja, o ângulo, que ângulo que eu tenho aqui? E qual a medida do A até o B aqui em azul? Como que eu faço para calcular isso? Eu sei que uma circunferência inteira ela tem 360 graus. E se aqui a atividade me trouxe que essa parte em vermelho aqui, ó, esse ângulo maior em vermelho tem 250 graus, quanto que tem esse ângulo menor aqui que eu quero descobrir que é o ângulo desse arco AB? Tem que fazer a diferença de um para o outro, né? 360 graus, uma volta completa, menos 250, que é essa parte de fora. 110 graus. Então, a medida em graus do arco AB em azul é 110 graus. E o comprimento? Eu sei que a fórmula do comprimento de uma circunferência é 2 vezes o π vezes o raio. O exercício me trouxe aqui que o raio é 3 centímetros, então eu vou substituir. Em vez de colocar o R de raio, eu coloquei o 3. 2 vezes 3 é 6, então a minha circunferência ela tem 6 π centímetros. Não transformei aqui o π, mas poderia ter transformado, tanto faz, tá? É só multiplicar 6 vezes 3,14, que vai me dar o valor, né, em centímetros sem o π. Mas eu não pedi aqui o valor, né, o comprimento da circunferência completa. Eu quero só do arco, só dessa parte aqui do A até o B, essa parte em azul. Então, eu vou fazer uma regra de 3 para descobrir isso. Então, 360 graus está para 6π, que foi o que eu descobri aqui, né? Uma circunferência inteira. Neste exemplo aqui, né? Com um raio de 3 centímetros, ela tem 6π. Essa circunferência completa tem 6π de comprimento. 110 graus, que é o que eu quero saber aqui, só o arco AB em azul. Tem quantos de comprimento? Então, eu coloquei um X aqui para descobrir o valor dele. Agora, eu multiplico cruzado. Né? Uma regra de 3, eu vou multiplicar cruzado. Quem quer saber um pouquinho mais de regra de 3, eu tenho um vídeo também no meu canal falando sobre isso, tá? Vou deixar a descrição aqui no link também. Deixar o link na descrição do vídeo. Então, eu multiplico cruzado. 360 vezes X igual 6π vezes 110. Tá? Multiplico em X, né? Cruzado. Agora, eu faço 6 vezes 110, que dá 660. E o 360, que está multiplicando com x, vai passar para o outro lado da igualdade com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, ficou 660π dividido por 360 graus. Graus com graus corta, 0 com 0 corta, 66 dividido por 36, multiplicado por 3,14, né? Aqui, quando não tem nada entre eles, é uma multiplicação. Vai dar 5,76 centímetros. Podem usar a calculadora aí e conferir que vai dar certo. Qualquer dúvida, deixe na descrição do vídeo. Um abraço, até a nossa próxima aula.